também se preocupa com seu coração. Ora a Deus. E faz tudo para não te ver sofrer. Vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou. Amém. Graças paz. Graças paz. Amém. Glória a Deus. Que cada vez mais, quando estivermos de frente ao mar vermelho, nós tenhamos fé. Fé nesse Deus Todo-Poderoso que nos manda avançar. E ao chegar próximo ao mar, Ele vai fazer aquilo que nós não conseguimos fazer, que é abrir o mar de banda a banda. Deus continue glorificado através da vida dos seus servos. Amados, nós vamos dar continuidade à série de mensagens na carta aos Hebreus. E hoje nós vamos estar nos debruçando sobre o capítulo de número 12, a partir do versículo 21, capítulo 12, a partir do versículo 1 até o versículo de número 6. Carta aos Hebreus, capítulo de número 12, versículos do 1 ao versículo 6. Eu vou ler o texto todo e depois nós vamos pontuando ele. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado,
ainda não tendes resistido até o ponto de derramar sangue, e estáis esquecido da exortação que como a filhos discorre convosco. Desculpem. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem o recebe. Curva sua cabeça, não feche seus olhos, feche seus olhos, não feche sua Bíblia. Senhor Deus, obrigado, Pai, obrigado por esse momento tão sublime de estarmos aqui nos debruçando na Tua palavra, Pai. Obrigado por o Senhor ter trazido cada um dos Teus servos, Pai, que ouviram a Tua voz e se fizeram presente hoje, aqui neste local, Pai. Que eu não venha a falar de mim, e sim transmitir ricas e procelosas bênçãos para os Teus filhos, Pai. Que o Teu nome cresça e o meu diminua, e que cada dia mais nós venhamos a praticar o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia, Pai, para com outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos vindo de uma sequência de mensagens na carta aos Hebreus, e hoje nós estamos na quarta mensagem dessa sequência. E hoje nós vamos estar trabalhando uma temática que diz o seguinte: superando o que atrapalha a nossa comunhão com Deus. Como eu e você, nós vamos poder estar superando aquilo que por vezes nos atrapalha de estar em comunhão com Deus. Muitas vezes existem situações que vão cada vez mais nos afastando da comunhão com Cristo Jesus. Cada vez mais nós temos situações e por vezes nós nos colocamos em determinadas situações que vão, ao invés de me aproximar de Deus, fazer com que eu esteja cada vez mais afastado deles. Nós já vimos até aqui que Deus, Ele está sempre falando conosco. Porém, por vezes, queremos que Ele fale aquilo que nós desejamos ouvir. Nós trabalhamos isso em Hebreus capítulo 1, do versículo de 1 ao 4. Assim também, nós vimos que devemos estar atentos aos desvios que na nossa trajetória de vida nós somos tentados a pegar. Por vezes nós estamos andando e nos é mostrado um caminho mais fácil, um caminho mais curto, um percurso onde visivelmente pode ser proveitoso. Mas no final nós vemos que não é tão bom assim. Nós trabalhamos isso no capítulo 2 e dos versículos de 1 ao 4. Na semana passada nós trabalhamos sobre a fé. Nós vimos que é necessário nós termos fé para que cada vez mais nós venhamos a dar testemunho do nosso Cristo, do nosso Deus Todo-Poderoso. Assim também precisamos ter fé para aumentar o nosso conhecimento e a nossa sabedoria. E por final, agradar a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vimos isso no capítulo 11, dos versículos do versículo 1 ao versículo 6. E aí, nós precisamos, em meio a toda essa situação, nos indagar, nos fazer uma pergunta. Precisamos sempre nos perguntar: o que tais informações, elas têm feito, refletido e transformados na minha vida? Porque nós estamos há quase um mês trabalhando em cima de um livro, onde domingo após domingo são trazidas informações para os amados, baseadas no texto das Sagradas Escrituras, e que esse texto nos passa informações para estarmos cada vez mais colocando em prática. Mas após 3 semanas consecutivas, eu paro e reflito o que é que essas informações, elas têm transformado na minha vida. E é interessante que talvez a resposta seja nada. Talvez a resposta seja nada. Talvez a minha vida ela continuou sendo a mesma da primeira semana de outubro até agora. Nada mudou. Nada se alterou dentre esse período.
E isso é algo muito importante e nós precisamos estar sempre refletindo, porque a batalha do cristão ela é diária. E por vezes avançamos, porém não avançamos 1 metro, mas avançamos 1 centímetro. Isso é um avanço. Mas por vezes nós não estamos mais avançando, nós estamos parados, nós estamos estagnados, nós estamos estáticos. E aí nós nos justificamos pelos atrapalhos da vida. Nós nos justificamos pelas situações que eu tenho no dia a dia. Eu justifico, por vezes, a minha distância com Deus por conta daquilo que eu estou fazendo diariamente, que são os atrapalhos, os embaraços que nós vivemos todo santo dia, a começar de mim. Então, o texto que nós vamos trabalhar hoje, ele vai nos mostrar como executar tudo aquilo que nós vimos na primeira semana, Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 4. Na segunda semana, Hebreus capítulo 2, versículo também de 1 a 4. E na terceira semana, Hebreus capítulo 11, versículos do 1 até o versículo 6. Se de fato eu estiver atento, com o coração humilde e quebrantado, e desejando cada vez mais praticar aquilo que eu escuto, fazendo com que o meu coração, ele de fato seja uma terra boa, para que aquela semente que venha a ser plantada, ela no seu tempo e não no meu, ela venha a germinar e dar muitos frutos, eu preciso estar atento o que Hebreus ele vai falar, no versículo 1 do capítulo 12, até o versículo de número 6. E é interessante que no versículo 1 ele diz o seguinte: portanto nós também, pois que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tanto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Vamos lá. Primeiramente eu queria fazer uma breve abertura sobre essa nuvem de testemunhas que nos rodeiam. Por muitas vezes, esse texto, quando ele é trabalhado, ele é afirmado da seguinte maneira: amados, vocês precisam prestar atenção. Vocês precisam prestar atenção, por quê? Porque existem pessoas ali ao redor da sua casa, pessoas no seu trabalho, pessoas que estão aí rodeando você, que elas estão lhe vendo. E você tem que testemunhar do amor de Cristo para ela. Essas pessoas estão lhe observando. Você tem que ser espelho para elas e tal. E aí a gente começa uma narrativa bastante interessante. Isso de fato pode ser trabalhado como verdadeiro? Sim. O cristão ele é espelho, ele é exemplo. Ele deve influenciar e não ser influenciado. Mas o que o texto está dizendo aqui não é isso. A nuvem de testemunha que está sendo trabalhado no versículo 1 é os heróis da fé, que está no capítulo 11. É quando ele está falando que pela fé José, próximo da morte, fez menção à saída dos filhos de Israel. Pela fé Moisés, já nascido, foi escolhido por 3 meses. Pela fé Moisés, já sendo grande, recusou-se ser chamado de filho de Faraó. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas e deu o seu filho unigênito. Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Então a nuvem que nos rodeia são essas pessoas, esses homens e mulheres de Deus, que não negaram a sua fé, que tiveram momentos difíceis, passaram por situações adversas, mas permaneceram firmes. Tiveram falhas, muitas, assim como eu e você, mas eles perseveravam. Davi, ele falhava um dia assim e outro também, mas todas as vezes que isso acontecia, ele se apresentava a Deus dizendo: foi eu que pequei, foi eu que fiz errado. Não, eu não fiz, não foi porque alguém me induziu, não, foi eu. Mas me purifica, ó Deus, lava-me o meu coração. E a esse foi concedido um título de ser chamado o homem segundo o coração de Deus. Então, a nuvem que lhe rodeia não são os seus vizinhos, são essas pessoas que tanto fizeram, que tanto sofreram por cada um de nós,
Porque dos vizinhos, por vezes, a gente consegue se driblar, né? Às vezes a gente consegue virar a rua, mas desses aqui não tem como. Então, quando a gente avança no versículo 1, ele diz: portanto, também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço e o pecado de que tanto nos rodeia. Amados, a primeira coisa que nós devemos ressaltar nesse texto, que vai nos ajudar a cada vez mais cumprir aquilo que Deus tem falado conosco, semana após semana, dia após dia, é: tenha atitude. Tenha atitude. Quando o texto ele diz aqui: deixe todo o embaraço, deixe tudo que lhe atrapalha, deixe tudo aquilo que lhe traz a consciência a fazer o pecado. Se livre de tudo aquilo que tem lhe atrapalhado na sua corrida que leva até Deus. Muitas vezes nós precisamos reconhecer na nossa vida o que é que está nos atrapalhando para chegar até o pleno conhecimento de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 29, ele é bem interessante, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz que se o teu olho te fizer pecar, faz o quê? Arranca-o fora. É melhor entrar com um olho, que nem um ciclope, no céu, do que com os 2 olhos, você ser lançado no inferno. E por vezes, nós não estamos conseguindo desenvolver o chamado que Deus tem para cada um de nós. Nós não conseguimos, de fato, honrar as testemunhas que tanto nos rodeiam, porque nós estamos presos. Nós estamos presos em algo que está nos aprisionando. E aquilo que lhe aprisiona, quem é que sabe? Você. É você que sabe aquilo que está fazendo com que a sua trajetória, ela não venha a progredir. E algo que eu preciso identificar no texto é que eu preciso ter atitude. Eu preciso ter atitude. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, Deus diz a Samuel: até quando terá dó de Saul, tendo eu rejeitado, para que reine sobre Israel? Toma-lhe um ofre e um azeite, e vai até a casa de Jessé o belemita, porque eu vou mandar você ali escolher um rei. Aquele texto ele mostra que Deus ele já tinha por vezes falado a Samuel o que ele precisava fazer, mas por muitas vezes Samuel ele estava travado. Por muitas vezes Samuel ele estava ali com pena, e chega um ponto de Deus dizer a Samuel: até quando tu vai ter dó? Eu o rejeitei. Até quando eu vou ter aquilo que eu amo muito, mas Deus não ama? Aquilo que eu gosto muito de fazer, mas Deus não gosta. Aquilo que Deus está me mostrando, que eu tenho que resolver, mas eu não resolvo. Meus amados, a primeira coisa que vai fazer com que eu e você venhamos a, talvez, amanhã, acordar de uma maneira meio que diferente e tentar fazer algo diferente, é eu ter atitude. É eu ter atitude de dizer que não, de fato, eu quero ser guiado por Deus. Eu não quero ser guiado pelo meu relacionamento. Eu não quero ser guiado pelo meu trabalho. Eu não quero ser guiado pela minha universidade. Eu quero ser guiado por Deus. Em consequência disso, eu vou para a minha universidade, eu vou para o meu trabalho e eu me dedico ao meu relacionamento. Mas quando eu inverto a polaridade dessa situação, eu começo a priorizar as coisas ao invés de priorizar o meu Deus. E no versículo 1 dessa carta aos Hebreus, é bem interessante isso, porque quando ele diz aqui o portanto, ele faz com que nós venhamos a lembrar de tudo aquilo que foi falado anteriormente. Quando eu digo portanto, eu estou chegando em uma conclusão. Conclusão de quê? De tudo aquilo que eu falei. Então, portanto, fazendo tudo aquilo, ou se caso você não consiga fazer, preste atenção nisso aqui. Tem uma atitude
Tem uma atitude dentro de você em dizer que agora já deu. Daqui para frente eu não vou lutar mais. Eu vou deixar que Deus resolva. Ou daqui para frente eu vou me posicionar de uma forma que talvez até agora eu ainda não tenha me posicionado. Mas precisamos ter essa atitude. E é interessante porque no finalzinho do versículo ele diz que nós precisamos correr com paciência a carreira que nos é proposta. A primeira coisa, eu preciso ter atitude. A segunda coisa é, eu não posso procrastinar. A primeira coisa, eu preciso ter atitude. A segunda coisa, eu tenho que correr. Eu tenho que correr sem parar. Eu tenho que correr perseverando. Porque não foi eu que disse a você, não foi eu que proporcionei essa carreira para você, mas sim o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz aqui, perto dos que nos rodeia, e corremos com paciência a carreira que nos está proposta. Quem propôs essa carreira para nós? Quem propôs essa carreira para nós? Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele propõe aquilo que nós devemos fazer. A gente abraça a ideia se quiser. Ele diz, eis que ponho sobre ti a bênção e o quê? A maldição. E aí, você vê para onde é que você vai. Mas eu preciso ter atitude. E isso precisa ser hoje. Porque já há muito tempo eu venho procrastinando isso. Já há muito tempo eu venho esperando por isso. E o que é que eu preciso mais? Eu preciso que Deus, como eu falo sempre, abra o céu e desça lá um anjinho, pequenininho, megodinho assim, né? Com um biscoitinho e dizendo, faça isso. Não. Deus já falou com você várias vezes. Mas precisamos ter atitude. E nós não conseguiremos entender o que nós vivenciamos aqui, desde o capítulo 1 de Hebreus, até esse capítulo 12, se de fato eu não tiver uma atitude. Se de fato eu não tiver uma atitude que precisa estar ligado nos desvios. Se de fato eu não tiver uma atitude em ter cada dia mais fé, não no que eu vejo, mas naquilo que eu espero. Que eu preciso ter cada vez mais atitude em buscar a Deus, enquanto eu posso achar, e invocá-lo enquanto Ele está perto. Primeiro ponto, meus amados, tenha atitude. Segundo, faça depressa. Terceiro ponto, versículo 2, diz o seguinte: olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Isso é muito interessante, porque Deus, Ele nos manda ter atitude. Depois Ele afirma que nós precisamos dessa atitude hoje. E no terceiro ponto ele diz que essa atitude não pode estar sendo pautada em algo finito, em alguém, ou em alguma coisa. Essa atitude tem que estar sendo pautada em Cristo. Porque a carreira que eu estou fazendo, eu preciso olhar para Jesus. Porque se você olhar para mim, vai dar errado. Se você olhar para o seu irmão que está do lado, que é finito tão quanto você, vai dar errado. Mas quando você olhar para Jesus, vai dar certo. Quando você olhar para Jesus, a coisa vai começar a andar. Não olhe para os lados. Não olhe para aquelas pessoas que por vezes estão ancoradas. Muitas vezes, meus irmãos, a gente quer ter uma atitude. Eu quero ter uma atitude de orar mais. Eu quero ter uma atitude de ler mais a Bíblia. E daqui a pouco, o que é que pode acontecer? Alguém que está vendo você lendo um pouco mais a Bíblia, vai dizer, olha, virou santo agora. Ah, agora você está fazendo isso. Não é assim, né? Às vezes não acontece isso. Ah, então agora vai ter que ir para a igreja dia assim e no outro também. E esses agora.
olhe para Cristo, meu irmão. Olhe para Cristo. Tenha uma atitude. Deus está falando com você, não hoje. Hoje Ele está apenas reafirmando aquilo que você já sabe, aquilo que você já tem certeza do que precisa fazer. Faça isso de maneira rápida, porque por vezes, quando nós não percebemos, nós já estamos no fundo do poço. Quando nós não percebemos, nós já estamos em um lugar que nós já não queremos mais ler, nós já não queremos mais ouvir a palavra de Deus, nós já não queremos participar de mais nada, nós já não queremos mais conversa. E antes que isso aconteça, tenha uma atitude para já. Olhe para Cristo, veja o que Cristo está falando para você hoje. E é interessante porque quando nós andamos um pouco mais no versículo, ele diz que olhe para o autor e o consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Meus amados, você precisa olhar para Cristo, porque foi Ele que suportou a cruz, foi Ele que suportou a vergonha, e é Ele que está ao lado de Deus. Você tem que ter uma atitude, você tem que fazer com que essa atitude ela seja executada hoje e não amanhã. Essa atitude tem que estar pautada em Cristo Jesus. Por quê? Porque foi Ele que morreu por você, não eu. E nem iria por nenhum aqui. Mas Cristo sim. Cristo morreu por você. Cristo morreu por mim. E eu creio que essa morte, ela faz com que eu venha me constranger. Essa morte de um justo por um injusto, ela vem fazer com que eu de fato mude a minha vida. Ela faz com que eu venha de fato entender o que é que Deus todos os dias, todos os cultos, todos os momentos, Ele tem falado comigo. Meus amados, é interessante quem prega a palavra de Deus, quem trabalha em cima do texto para trazer uma mensagem, que é uma luta por vezes, porque o pregador, ele às vezes quer trazer algo mais palatável, né, pastor Alain? Ele quer trazer algo mais brando, e aí por vezes a palavra vai nos guiando para algo não tão, e quando isso se repete, a coisa vai ficando pior. E às vezes eu me pergunto a Deus, o Senhor, o porquê. E o que Ele me afirma é que Ele sabe os planos que tem para cada um de nós. E são planos de nos fazer prosperar. E não planos de guerra, de dificuldades. Então, queridos, Cristo, Ele suportou tudo por mim e por você, não para que nós venhamos a ter uma vida aqui à la vontade, com a ideia de primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, eu, mas para que através do Espírito Santo que tem dentro de mim, eu possa estar levando essa palavra, que não precisa ser por vezes falada, mas em ações práticas, vivida. Eu possa estar amando alguém como Cristo me amou. Eu possa estar suportando alguém como Cristo suportou. Mas para isso eu preciso estar vivendo aquilo que eu tenho ouvido. Assim como Tiago afirma, não é esse Tiago, né, Tiago? Mas como Tiago afirma, que eu preciso cada vez mais ser praticante e não apenas ouvinte da palavra. E nesses 3 primeiros sermões, nós vimos o que nós precisaríamos estar fazendo. E por vezes isso não gerou algo que houvesse uma mudança dentro de nós. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, hoje Ele nos afirma: tenha atitude. Essa atitude, ela não pode demorar mais.
Por quê? Porque existem vidas precisando da sua palavra. Existem vidas precisando do seu ouvido. Pessoas que cheguem para você e possam ter a certeza de estar falando com um servo e uma serva de Deus, e venha a expor situações da sua vida, que naquele momento, se não forem expostas, ela pode estar tentando ceifar a sua própria vida. E através do Espírito Santo, que está sendo executado na sua vida, em ações práticas, aquela pessoa, ela pode ser resgatada. Meus amados, o Evangelho não é brincadeira. Todo domingo aqui eu falo que nós não podemos vestir a roupa de crente no domingo, e quando chegar em casa, tirar a roupa de crente e passar de segunda a sábado, ou melhor, de segunda a domingo, até as 4 horas da tarde, e depois vestir essa roupa e vir para a igreja como se nada tivesse acontecido, enquanto vidas estão passando ao nosso lado, dia a dia, enquanto vidas estão dentro da nossa casa, precisando da prática cristã no meu lar, e por vezes, nós não temos tido atitude em colocar em prática o que Deus tem falado para nós. Por vezes nós estamos olhando para o lado e afirmando que a conversa é com meu irmão. Olha, está vendo? Deus está falando contigo, presta atenção. Olha, está vendo? Deus está falando contigo, fica ligado. Não, meu irmão, essa palavra veio primeiro para mim. Eu tenho que prestar atenção em que eu não estou tendo atitude. Eu tenho que prestar atenção em que eu estou procrastinando. Eu tenho que prestar atenção em que estou sendo atrapalhado na minha comunhão com Cristo. Avançando no versículo 3, nós diz o seguinte: considerai, pois, aquele que suportou tais condições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. É bem interessante esse versículo, porque esse versículo faz com que eu tenha algumas perguntas. Está cansado? Está cansado? Está cansadinho? Está desanimado? Está tristinho? Não pare. Não pare. Não pare. Não pare, porque não é por você, e sim por aquele que suportou toda essa oposição por você. Cristo, ele não teve cansaço, meu irmão. Teve um momento que os discípulos olharam assim: vamos descansar. Ele disse: não, meu pai trabalha noite e dia, e eu tenho que continuar trabalhando. Eu tenho que continuar vivendo o reino. Eu tenho que continuar avançando com o reino. Eu tenho que continuar colocando Cristo Jesus em primeiro lugar da minha vida. Mas por vezes eu estou cansado. Por vezes eu trabalhei muito. Por vezes eu estou com muita correria. Amor, amado. Tem trabalhado muito e o trabalho tem distanciado você de Deus. Cuidado. Cuidado, porque o trabalho pode cessar. E aí você vai ter tempo bastante para conversar com Deus. Não vai ter, porque você vai estar colocando o currículo para ter um novo emprego. E aí quando você tiver um novo emprego, você vai continuar o ciclo de novo. Então o que lhe atrapalha não é o trabalho, o que atrapalha é você ter atitude de colocar tudo aquilo que você ouviu em prática. O que lhe atrapalha não é o cansaço, é você entender que Cristo suportou todo e qualquer cansaço por mim e por você. Mas às vezes eu fico colocando desculpa. Às vezes eu fico colocando mais, mimimi. Foi sangue que foi dado por mim e por você. Não temos tempo para isso, meu irmão. Para onde a gente vai não tem obra mais não. Para onde a gente vai não precisa evangelizar mais não. Para onde a gente vai não precisa discipular mais não. Para onde a gente vai não vai ter mendigo para a gente entregar comida não. Para onde a gente vai não vai precisar de alimento para fazer cesta básica não. Para onde a gente vai não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter pranto. Mas lá só estarão aqueles que entenderam o chamado de Deus e assim cada dia mais tentaram viver o evangelho na prática. Porque evangelho, conversão, é eu mudar a minha trajetória. Lembra essa situação de, meus amados, se você hoje ouviu a voz de Deus e o Espírito Santo tocou no seu coração, levante sua mão e venha aceitar Jesus. Isso é muito bonito, mas isso tem de 150 anos para cá.
A afirmação daquele que era cristão e do que não era cristão era mudança de vida. Os discípulos, eles foram chamados de cristãos pela primeira vez na cidade de Antioquia, porque eles se pareciam com Cristo, porque eles viviam como Cristo, porque eles falavam como Cristo. Pedro foi acusado disso. Pedro, quando Jesus foi preso no jardim do Getsêmani, olharam para Pedro e disseram: eu vi você com ele. Pedro disse: eu não. Daqui a pouco chegou outro e disse: ele fala igual aquele. Pedro disse: eu não me meta nesse BO não, aí não, estou fora dessa resenha. Pedro foi identificado porque ele se parecia com Cristo. Está cansado? Está desanimado? Está tristinho? Não pare. Não pare. Veja o que Cristo está falando com você. Veja o que o nosso Senhor está guiando você, para que assim você possa estar continuando firme. Amados, é tão importante quando a palavra diz que é melhor ser dois do que ser um, justamente por essa situação. Porque por vezes eu estou cansado, eu estou desanimado e eu estou sozinho. E a palavra diz que quando eu estou com mais de um, se eu cair, o outro me dá a mão para levantar. Se eu estou triste, o outro me dá a mão para me animar. Se eu estou cansado, o outro diz assim: bota aqui teu braço no meu ombro que eu vou te levar. Mas se você estiver sozinho, meu irmão, o que é que vai acontecer? Se você não tiver alguém para estar lhe abraçando, lhe acolhendo, lhe amando, o que é que vai acontecer? Você vai cair e infelizmente você vai ficar prostrado. Tenha atitude. Faça isso hoje. Entenda que o seu cansaço e o seu desânimo não pode ser um impedimento para que a sua vida esteja estagnada, porque Deus deu o Filho dele para mim e para você, e Ele faz com que vidas cheguem até você para lhe dar a mão e lhe levantar. Receba. Receba aquilo que Deus tem feito por mim e por você. Pense bem no que Jesus fez e avalie se Ele é digno de uma horinha a mais do seu tempo. Avalie se conversar com Ele e ouvir Ele falando pode ser encaixado na sua agenda de 16 horas de dia. Porque por vezes nós temos uma agenda que tem mais de 16 horas. E nós não conseguimos encaixar Cristo nessa agenda. Nós não conseguimos fazer com que o nosso Senhor entre na nossa agenda. Será que o versículo 3 diz que aquele que suportou tais condições dos pecadores contra si mesmo, merece entrar na minha agenda, merece permanecer na minha agenda, merece de fato fazer a minha agenda? Porque eu digo sempre, meus irmãos, que a minha agenda não sou eu que faço. A minha agenda, ela é guiada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E a prioridade é o reino. Ah, pastor, então o senhor não tem tempo para a família? Pergunta a Willy. É só perguntar a ela se eu não tenho tempo para a família. Ah, então o senhor não tem tempo para ler? Tenho tempo para ler. Graças a Deus, por ano, estou conseguindo aí ler uns 25, 30 volumes. Ah, então o senhor não tem tempo de passear? Será? Ah, então o senhor não tem tempo para ficar com Josué? Será? Ah, agora eu sei, o senhor não consegue abençoar as outras pessoas? Será? Qual é a diferença de mim para você? Só o peso. Não ria não, que é pecado. Oxi! A diferença de mim para você é só essa. Eu sinto dor do mesmo jeito. Eu sinto sono do mesmo jeito. Eu fico cansado do mesmo jeito. Ah, pastor, eu não sou o senhor. É claro que não é. Mas o Deus que fala comigo, que me chamou, é o mesmo Deus que fala com você e lhe chamou. Talvez a tarefa que você vai executar, ela não seja tão pesada quanto, mas tem uma tarefa para você executar. Tem algo para você fazer. No reino tem vaga para todo mundo. Sabe uma agência de emprego que não falta vaga? É o reino de Deus. Não falta vaga. Não falta vaga para se praticar o evangelho de Deus. Para aqueles que entendem a palavra do Senhor.
e fazem com que ela seja o seu guia de fé e de prática. Tenha atitude. Tenha essa atitude hoje. Não olhe para os lados, porque você vai ver algumas dificuldades. Está cansado? Desanimado? Foque em Cristo. Versículo 4. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Amados, nessa batalha que por vezes afirmamos que está pesada demais, nós não chegamos nem perto de derramar sangue em favor de outros. Essa batalha que eu e você afirma que está tão pesada, ai meu Deus, está tão pesada, é trabalho, é faculdade, é casa, é menino, é escola, é isso, é aquilo outro, e lelele, e lalala, ainda não fez com que você derramasse sangue por outras pessoas. Mas lá em 1 de João, capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: conhecemos o amor nisso, que Ele, Deus, Cristo Jesus, deu a vida por todos nós, e nós devemos dar nossas vidas, por quem? Pelos nossos irmãos. A gente não está dando 30 minutos de ouvir alguém. Quando alguém chega para a gente conversando, dizendo alguma coisa, alguma dificuldade, eu olho logo para o lado e digo: ah, menino, isso é fichinha, pô, peraí. Lá em casa está assim. Amados, eu também não estou aqui afirmando que a sua dificuldade é pequena, tá? Todos aqui sabem disso, porque a grande maioria já conversou comigo, e às vezes quer diminuir o seu problema, e eu digo: o seu problema é grande. O seu problema é tão grande como o de qualquer um outro. Não existe problema pequeno. Às vezes o problema dos outros, para mim, é pequeno. Às vezes o meu problema para o outro é pequeno, mas para mim é grande. A dificuldade que eu tenho, para mim, ela é do tamanho de um elefante. Para você pode ser do tamanho de uma formiga, mas para mim ela é grande. E eu preciso respeitar o seu problema, e você precisa respeitar o meu problema. Mas em meio a esses problemas e esse respeito, existe um Deus que é maior do que qualquer outra coisa. Em meio a tudo isso, existe um Deus que é todo poderoso. Existe um Deus que está conosco, e que por vezes quer aliviar o nosso fardo. Quando Ele diz: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Isso é conversa? Isso é conversa fiada? Claro que não. Claro que não. Então, se você está na caminhada cristã, Cristo, Ele já tem aliviado o seu fardo. Persevere, continue, viva o reino de Deus na prática. Versículos 5 e 6 é algo bem interessante, que diz o seguinte: e já vós esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por eles forem repreendidos, porque o Senhor corrige ao que ama e açoita a qualquer que o recebe por filho. Amados, a gente precisa entender que Deus nos ama em todo o tempo. Tem um filme que diz que em todo o tempo Deus é bom, e Deus é bom em todo o tempo. Nós precisamos entender que não devemos ficar tristes pela repreensão. Nós não devemos estar tristes por Deus estar puxando a minha orelha e a sua. Nós não devemos ficar tristes quando Deus olha para mim e diz: até quando? Até quando tu vai permanecer dessa forma? Até quando tu vai ficar assim? Tenha atitude. Tenha uma atitude. Coloque um ponto nessa história e o resto deixe comigo. Não olhe para o lado, não. Não olhe para o lado, deixe comigo, que eu vou estar resolvendo, eu vou estar ajudando. Meus amados, não fiquem tristes, se alegrem. Se alegrem pelo fato dele, Deus, estar mostrando a nós como lidar com as situações que atrapalham a nossa comunhão com Ele. Você sabe o que é que tem lhe atrapalhado. Você sabe o que é que tem lhe impedido. E hoje Cristo está falando mais uma vez. Eu digo sempre isso e parece clichê, parece algo, conversa de pregador, mas não é. O encontro que foi marcado aqui foi entre Deus e você. Não foi comigo, não. Não foi comigo. Eu não tenho poder, eu não tenho noção
de saber o que é que você está passando. Eu prego a palavra, eu contextualizo a palavra, eu trago o contexto imediato da palavra, eu trago o contexto parcial da palavra. Em momento nenhum eu falei aqui histórias humanas, em momento nenhum aqui eu trouxe coisas extracurriculares para você. A todo tempo eu falei da palavra de Deus. Então, se isso é coincidência, Deus lhe abençoe. Eu acredito sempre que é o Espírito Santo de Deus falando conosco. Eu acredito sempre que é Deus marcando os encontros. Queridos, tenha atitude. Reconheça o que tem lhe impedido e se livre de uma vez por todas, pelo nome de Jesus Cristo. Não tarde mais em ter uma ação. Depois disso, comece a viver uma nova história com Cristo, ao qual Ele preparou para você. Comece a viver o céu aqui na terra. Muitas vezes estamos vivendo em um momento que nós não conseguimos ter prazer naquilo que Deus nos proporciona debaixo do sol. Nós acordamos porque precisamos acordar. Nós vamos para o trabalho porque precisamos trabalhar. Nós vamos fazer alguma coisa porque é necessário, mas isso não nos dá prazer. Isso não nos dá mais aquele desejo, aquela vontade. Nós precisamos resgatar essa vontade de viver aqui na terra momentos de céu. Assim também como não olhem para os lados, talvez críticas irão surgir. Talvez quando nós tivermos a atitude que precisamos ter, talvez quando fizermos o que precisamos fazer, críticas, elas vão surgir. Porém, olhe para Cristo. Foi Ele que suportou a cruz por você. Foi Ele que suportou o escárnio por você. Foi Ele que suportou a dor. Foi Ele que suportou coroa de espinhos na cabeça dele. Está cansado? Desanimado? Não pare. Lembre-se de tudo que Jesus fez por nós e avance. Avance com sono, avance com dor, avance com cansaço, avance sem tempo. Priorize Jesus. E preste atenção que priorizar Jesus não é priorizar a igreja, não. Priorizar Jesus não é estar aqui de segunda a domingo, não. Porque eu posso estar aqui participando da caminhada solidária, participando do socorro da madrugada, participando do Ide Multiplicar, participando do curso de teologia, mas estar apenas num ritual, fazendo missa de corpo presente. Quando a gente fala em priorizar Jesus, eu de fato tenho um relacionamento íntimo e pessoal com Cristo, buscando Ele em primeiro lugar. As demais coisas são consequências. Elas vêm a debalde. Elas vêm de uma maneira tão tranquila, elas vêm de uma maneira tão fácil, quando nós de fato priorizamos o reino. E essas não são palavras minhas, essas são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele diz lá em Mateus 6,33, que a prioridade é a busca pelo reino de Deus, e as demais coisas, elas são acrescentadas. As demais coisas, meus irmãos, é o quê? É as demais coisas. É tudo menos o reino de Deus. Se você buscar o reino de Deus, o resto que tiver embaixo, chega. Chega na minha hora? Chega na minha hora? Não, não chega na minha hora. Não chega do meu jeito. Não é você priorizar o reino de Deus, que amanhã vai aparecer uma Ferrari na sua frente e a sua casa vai ser transformada do nada. Não, não é. Não é. Mas é você saber, mesmo que está sem a Ferrari, e mesmo estando sem a casa reformada, Deus está com você. E você tem certeza de que aquilo vai acontecer. Amados, precisamos guardar em nosso coração que quando nós não priorizamos o reino de Deus, nós acabamos agradando a toda e qualquer pessoa ou situação, mas desagradamos a Deus. Quando nós priorizamos as coisas e as pessoas, nós acabamos agradando as coisas e as pessoas, mas acabamos desagradando a Deus. Queira agradar a Deus, queira agradar o seu amigo Jesus, aquele que mesmo você estando errado, Ele lhe ama. Mesmo você troncho, Ele continua a lhe amar. Como Tales fala, mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus
me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Ele não deixa de me amar. Não existe nada que você vai fazer que vai aumentar o amor de Deus por você. E não existe nada que você vá deixar de fazer que vai diminuir o amor de Deus para com você. Mas pela gratidão que eu tenho por tudo que Ele fez, faz, irá fazer, e por tudo que Ele é, eu pratico, eu vivo o reino dele na prática. Não para ter algo, mas porque eu já tenho. Eu já tenho toda e maravilhosa bênção nas regiões celestes, sabendo que o nosso lugar não é aqui. Amados, o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui nos transformando. Ele está habitando no seu coração. E essa moradia, ela traz uma transformação para mim e para você. Esse Deus é um Deus de milagres, é um Deus de promessas. Através dele, nós vamos tirar tudo aquilo que nos atrapalha. Mas é através dele, meu irmão, mantendo um relacionamento íntimo e pessoal com ele. Nesse momento, afirme aí onde você está: Deus, eu te adorarei. Aí onde você está, não precisa falar alto não. Afirme no seu coração que essa atitude que nós vimos, que é necessário ter por essa grande nuvem de testemunha que nos rodeia, ela precisa acontecer hoje, porque amanhã a gente não sabe se chega, e o ontem já passou. Essa atitude faz com que eu olhe para Cristo, faz com que eu veja Cristo moldando a minha vida, faz com que eu veja Cristo guiando os meus passos. Aceite esse guia que Cristo está colocando para você e para a sua vida. Amados, diga aí onde você está: Deus, eu te adorarei. Mesmo sem entender, mesmo sem compreender, eu te adorarei. Mesmo cansado, mesmo abatido, mesmo desmotivado, mesmo sem força, mesmo com dor, mesmo com falha, mesmo troncho, eu quero te adorar. Receba, meu irmão, aquilo que Deus tem falado com você por muito tempo. Medite na letra desse hino. Amados, esse Deus de aliança, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, eu creio que esse Deus, ele tem uma credibilidade para ser ouvido, uma credibilidade para ser guardada em nossos corações, quando ele afirma: tenha atitude. Amém. Eu tenho certeza que esse Deus, ele tem de fato essa credibilidade de estar nos falando e se fazendo ser ouvido por cada um de nós, quando ele afirma que precisamos ter atitude, não podemos tardar em executar tudo aquilo que ele tem falado a cada um de nós, que não devemos olhar para a direita nem para a esquerda, para as críticas que poderão surgir, porque foi ele, o Senhor Jesus Cristo, que se entregou por mim e por você. Eu creio que esse Deus, ele merece crédito quando ele afirma que mesmo cansado, triste, com sono, afadigado, precisamos perseverar em estar próximo, em estar vivendo o reino na prática, porque o tempo que nós temos aqui na terra, ele é breve. O tempo que nós passamos aqui, ele é curto. Então, enquanto nós tivermos fôlego de vida, precisamos louvar esse Deus na prática, executando tudo aquilo que ele tem nos falado. Amados, guarde no seu coração tudo aquilo que Deus falou desde quando você entrou pelaquela porta, pelas orações que foram feitas, pelas leituras que foram repassadas, pelos louvores entoados e pela mensagem que você ouviu, não de mim, porque eu não tenho nada de bom, eu sou o pior que tem no meio de todo mundo. Se não for o Espírito Santo que habite dentro de mim, nada
eu consigo fazer. Mas esse mesmo Deus que fala comigo, Ele fala com você. E Ele falou com você. Tem atitude. E viva esse reino até que Ele venha. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelas palavras, hinos, mensagens que o Senhor trouxe para cada um de nós, ó Pai. Muito obrigado pelo encontro que o Senhor marcou com cada um do teu servo, Pai. Cada um dos teus servos que se faz presente aqui. Muitos outros que estão acompanhando através desse equipamento de mídia. E ainda aqueles que irão acompanhar, Pai. Nós não acreditamos em acaso. Nós acreditamos na tua vontade, Pai, que é boa, perfeita e agradável. E foi tua vontade que nos guiou até aqui, Pai. E isso não foi em vão. Que tudo que foi dito esteja sendo cravado e gravado no nosso coração. E que ao sair daquela porta, nós venhamos a tentar colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem dito, Pai. Sabemos que por vezes vamos falhar, mas nós vamos estar juntos um dos outros, para que quando um vier a tombar, o outro estenda a sua mão e o levante. E sendo assim um cordão de 3 dobras, ele será muito difícil de se romper, Pai. Que aquele que está distante, ele se aproxime. Que aquele que está cansado, Pai, ele receba um novo ânimo. Ele receba uma nova vontade de te servir, Pai. E que nós venhamos a estar cada vez mais próximos um do outro, sabendo que foi para isso que o Senhor nos chamou. Era assim que a tua igreja, Pai, vivia, tendo tudo em comum, no partir do pão, nas orações. Ó Deus, muito obrigado pela vida de cada um dos teus servos. Derrama bênçãos sem medidas, Pai, sobre cada um, sobre a sua casa, sobre a sua família, seus filhos, seus netos, toda a sua parentela, Pai. Que essas casas, elas sejam chamadas, Pai, de porta dos céus. E que através do testemunho dos teus servos, vidas sejam alcançadas. Porque tu é um Deus de aliança, é um Deus de promessa, é um caminho no deserto, é de fato a luz em meio à escuridão. Que nós venhamos a seguir esta luz, Pai, tendo cada dia mais a tua atitude, Pai, vivendo, Pai, o teu reino, nos livrando de qualquer embaraço e de qualquer coisa que venha atrapalhar a minha comunhão contigo, Pai. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sendo derramada sobre cada um dos seus servos, tanto os que estão aqui, quanto todos espalhados por toda a face da terra. E que todo o povo de Deus diga